Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos-lhe uma análise detalhada e profunda, sem filtros e com uma crítica extremamente aguçada, do intenso debate entre André Ventura, líder do Partido Chega, e Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Este confronto político, realizado no dia 17 de abril, deixou marcas profundas no cenário político nacional e merece ser detalhadamente dissecado. Desde o primeiro minuto, André Ventura deixou claro que veio preparado para dominar o debate. A sua postura inicial foi de absoluta assertividade e frontalidade, demonstrando imediatamente que estava ali para falar diretamente aos portugueses e não para se refugiar em generalidades. Rui Rocha, por outro lado, mostrou-se desde cedo desconfortável, hesitante e incapaz de acompanhar o ritmo imposto por Ventura. Esta discrepância foi notória e estabeleceu desde logo uma dinâmica de superioridade argumentativa do líder do Chega. À medida que o debate avançava, Ventura abordou incisivamente a questão do populismo, tema recorrente na boca dos adversários políticos. Não só rejeitou categoricamente essa acusação, como também aproveitou a oportunidade para demonstrar, através de factos e propostas concretas, como o seu partido está seriamente comprometido em resolver problemas reais, como o desperdício do dinheiro público, a corrupção generalizada e a má gestão administrativa que tanto têm prejudicado Portugal. Rui Rocha, confrontado com dados sólidos e bem apresentados, viu-se obrigado a recorrer a generalidades e frases feitas, mostrando uma incapacidade evidente para responder à altura dos desafios lançados por Ventura. Num momento particularmente impactante do debate, André Ventura trouxe à tona dados rigorosos sobre despesa pública e gestão económica, colocando a Iniciativa Liberal contra a parede relativamente à solidez financeira das suas propostas. Ventura foi implacável, apontando claramente as inconsistências e fraquezas estruturais das políticas apresentadas por Rocha, que se mostrou visivelmente abalado e sem capacidade de resposta coerente. Este episódio tornou-se especialmente marcante ao expor a impreparação do líder liberal e a fragilidade da sua plataforma política. Outro ponto alto do debate surgiu quando André Ventura colocou Rui Rocha perante as flagrantes contradições da Iniciativa Liberal em relação às suas alianças políticas no Parlamento. Num contexto em que Rui Rocha invocava constantemente valores como integridade e coerência, Ventura desmontou esta narrativa, apresentando exemplos concretos e verificáveis onde a ele votou repetidamente alinhada com partidos da esquerda portuguesa. Esta exposição revelou uma incoerência profunda, descredibilizando fortemente o discurso aparentemente ético de Rui Rocha. A questão da segurança nacional e da imigração também não escapou à análise minuciosa e rigorosa de André Ventura. Com dados precisos, Ventura demonstrou a gravidade do aumento da criminalidade associada a políticas migratórias mal geridas e pouco rigorosas. Rui Rocha, confrontado com a necessidade de explicar a posição liberal sobre este tema crucial, falhou novamente em apresentar argumentos concretos ou soluções plausíveis, reforçando uma vez mais a sua imagem de líder inseguro e incapaz de lidar com questões críticas para a sociedade portuguesa. No encerramento deste debate histórico, André Ventura realizou uma síntese contundente e clara, acusando diretamente Rui Rocha e a Iniciativa Liberal de promoverem uma falsa mudança, de não apresentarem verdadeiras alternativas e de, na realidade, continuarem a perpetuar os mesmos erros políticos que há décadas condicionam o desenvolvimento de Portugal. Ventura foi enfático ao afirmar que uma verdadeira mudança só poderá ocorrer através de políticas claras, concretas e fundamentadas, algo que demonstrou dominar completamente durante todo o debate. Bem-vindos, está na hora do frente a frente entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Dito o sorteio, começa André Ventura, vai terminar Rui Rocha e André Ventura. Vamos a um dos temas da atualidade, das últimas 24 horas. Já consultou os dados disponibilizados por Pedro Nuno Santos. Ouviu dizer que o caso é diferente do de Luís Montenegro, mas que também lhe oferece dúvidas suspeitas. Boa noite ao Rui também, ao Rui Rocha, boa noite aos telespectadores. O caso é diferente, no sentido em que são situações diferentes. Não deixa de gerar uma certa apreensão, tal como eu tive a oportunidade de dizer hoje, que as pessoas vejam os políticos a comprar património desta forma, com estes fundos, de forma absolutamente displicente, ou pelo menos de forma aparentemente estranha. Isto é aquilo que é o momento. E acho que aí até estamos de acordo, eu e o Rui Rocha e o Chega e a Iniciativa Liberal, nós podemos ter políticos ricos ou políticos com património. Não podemos ter políticos que de forma estranha compram imóveis num país do país da OCDE em que é mais difícil aceder à habitação, as pessoas olharem e verem políticos a comprar imóveis como se fossem rebuçados. Isto tem que ser explicado. Eu ouvi algumas explicações de Pedro Nuno Santos dizer, embora com contradição do que tinha dito, que tinha tido um apoio, penso que do pai, agora com um crédito e de uma conta da mulher. Quer dizer, tudo isto gera nas pessoas um sentimento de que está por trás da cortina alguma coisa estranha e de que somos todos iguais. E esse é um problema. Os políticos podem ter património? Podem. Podem ter vida? Podem. E podem ter vida profissional? Podem e devem.
O que não podem é estranhamente começarem a enriquecer quando estão no exercício de funções públicas, porque isso não é possível. Todos estamos no exercício de funções públicas e isso não é possível. 2, quando as coisas surgem, têm que esclarecer de forma rápida e eficaz. Pedro Santos rejeitou essa ideia do somos todos iguais e rejeitou qualquer equivalência com o caso do Primeiro-Ministro. Hugo, eu estou a dizer é que isto contribui para essa ideia e isso é muito negativo. Muito bem. Rui Rocha, boa noite também, bem-vindo ao debate. Politicamente, qual é a reação da Iniciativa Liberal? Pedro Nuno Santos disponibilizou a documentação, diz que não deve, não teme, não foge e rejeita equivalências com o caso de Luís Montenegro. Boa noite, Hugo Gilberto, boa noite, André Ventura, boa noite aos espectadores. Bom, eu diria duas conclusões até ver sobre estas questões. A primeira é que me parece óbvio que Pedro Nuno Santos deve ter um critério de exigência para si próprio semelhante àquele que pôs nos últimos tempos relativamente a outras situações sobre as quais se pronunciou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na verdade, nós temos que focar nos problemas do país, porque independentemente do que estas circunstâncias vierem a dar, e eu subscrevo que com esse critério de exigência que Pedro Nuno Santos colocou sobre a mesa, ele próprio tem que dar mais explicações, porque há coisas que ainda não estão perfeitamente esclarecidas, nomeadamente a questão dos fundos que obteve, como é que os obteve. E, portanto, aplicando o mesmo critério que ele aplicou a outros... Começou bem hoje ao ter disponibilizado a informação? Eu creio que tem que dar uma explicação completa, exatamente o mesmo critério. Aquilo que exigiu aos outros tem que dar uma explicação completa. Mas queria focar nos problemas do país, porque independentemente do que for resultado do apuramento desses casos, das investigações, e é ótimo que os jornalistas o façam, que os comentadores escrutinem, os problemas do país aí estão. Ou seja, a saúde, a educação, a habitação, o poder de compra dos portugueses é o mesmo com esses casos ou sem esses casos. Portanto, nós temos que nos concentrar nas soluções, naquilo que queremos dizer para Portugal. Vamos aos temas. No complemento, porque isto é verdadeiramente um complemento, eu assisti hoje a uma espécie de zigue-zague de alguma esquerda, nomeadamente da esquerda à esquerda do PS, em que para um critério, e ninguém aqui foi mais crítico de Luís Montenegro do que eu, mas com uma exigência de transparência e de verdade. E agora parece que o caso de Montenegro era muito grave, tinha que ir até ao fim. O caso de Pedro Nuno Santos já não é assim tão grave, é tentar pôr a mão pelo pelo e ver se a coisa passa. Não, se queremos ser levados a sério, onde há fundos ocultos, onde há suspeitas, tem que ser até ao fim. Seja de esquerda, de direita, liberal, do Chega, tem que ser até ao fim. E era isto que eu acho que o país hoje também ficou a perceber, a hipocrisia da esquerda e da extrema-esquerda nesta matéria. Muito bem. Ambos têm feito críticas ao Governo na questão da saúde. Hoje há duas notícias. Por exemplo, a questão da Liga Portuguesa contra o Cancro, dizer que 80% dos doentes oncológicos esperam além do prazo legal para a primeira consulta. Há também o caso das urgências fechadas no fim de semana de Páscoa. As vossas propostas, estou a falar das do Chega, não são uma desistência do SNS, tal como aquela conquista que tem quase 50 anos? É o contrário. Quem tem desistido do SNS é o Governo de Luís Montenegro, porque, na verdade, quando entrou, prometeu um médico de família para todos. Nós hoje temos mais de 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. Quando entrou, prometeu acabar com as listas de espera. Hoje temos não só listas de espera, como listas de espera em casos gravíssimos, como casos oncológicos que refere. É inconcebível no nosso país nós pagarmos os impostos que pagamos, deste ano tivemos nova carga fiscal histórica, e não termos acesso a cirurgias quando mais precisamos dela. Isso é absolutamente inacreditável. Depois, porque não conseguiu acautelar um problema que a Iniciativa Liberal também tem alguma responsabilidade, diga-se de passagem, qual é? Foi a entrada massiva de novos imigrantes, como os dados vieram a dar razão ao Chega, e a trazer uma pressão adicional para o Serviço Nacional de Saúde. Como é que isto se resolve? Isto só se resolve com uma articulação, e aí até acho que estamos de acordo, entre o privado e o público. Luís Montenegro não fez muito diferente do que tinha feito António Costa. E qual é a articulação possível entre o Chega e a Iniciativa Liberal na questão da saúde? A questão aqui não é o Chega e a Iniciativa Liberal. O André Ventura defende a passagem do Serviço Nacional de Saúde para o Sistema Nacional de Saúde, envolvendo os privados. Exato, porque qual é o sentido de dizer assim? Queremos acabar com as listas de espera, mas depois dizemos que os privados não interessam nada, quando uma grande parte do país tem um complemento muito forte de saúde privada. Mas aqueles que andam aí a dizer que não querem saúde privada, são os primeiros que nas suas câmaras municipais, socialistas ou comunistas, recrutam saúde privada para análises, para rastreio, para instrumentos. Nós não nos interessa se a saúde é pública ou é privada. Eu quero dizer às pessoas assim, vocês vão ter saúde na Guarda, no Funchal, no Algarve, nos Açores, seja ela pública ou privada. E aí até acho que estamos de acordo. Rui Rocha esteve aqui na passada segunda-feira e disse olhos nos olhos a Luís Montenegro, apontou várias críticas na questão da saúde. Eu volto a insistir na pergunta que lhe fiz na segunda, até porque na resposta foi mais para as críticas do que para essa resposta à pergunta que eu lhe fiz. A questão da obrigação do seguro mínimo privado não é um problema, não vai conduzir à saúde dos ricos e dos pobres?
De todo, e também o modelo que nós propomos, que é um modelo diferente daquele que todos os outros partidos propõem, não passa por... modelo bismarquiano, não passa por essa questão do que acontece nos Países Baixos. Sim, mas é um modelo bismarquiano que existe na Holanda e na Alemanha, mas aplicado e adaptado à realidade portuguesa e, portanto, não passa por um modelo de seguro, como o Hugo Gilberto disse. Passa por haver subsistemas de saúde, uns privados... O seguro estava-me a referir ao modelo dos Países Baixos. Sim, mas o que eu digo é que nós adaptamos esse modelo para a realidade portuguesa. E, portanto, não passa por um modelo de seguro de saúde, passa por essa ideia de que deve haver subsistemas, uns privados, outros públicos, outros sociais, e que, ao contrário de outros partidos, diz às pessoas muito claramente que não têm que estar à espera que o SNS falhe, como dizem, por exemplo, o PSD e outros partidos. As pessoas é que escolhem qual é o subsistema a que querem pertencer, de acordo com a escolha, com a oferta que têm nas diferentes regiões, de acordo com a avaliação que fazem da qualidade desse serviço. Utente no centro do sistema de saúde e não, como acontece hoje, esta ideia de que é o SNS que está no centro, mas depois não serve às pessoas, pois os interesses são completamente divergentes. Este é o modelo que a Iniciativa Liberal propõe, é um modelo de Estado, na Alemanha e na Holanda, com essas adaptações que propomos. Mas eu queria também esclarecer aqui uma coisa, eu ouvi o André Ventura, sobre a questão da imigração, que me parece uma questão muito relevante. Já lá vamos. E eu queria esclarecer qual é a posição da Iniciativa Liberal, que já vem do programa das legislativas de 2024. O André Ventura ainda não apresentou o seu programa, se calhar não leu dos outros partidos, mas este é o da Iniciativa Liberal. O que é que a Iniciativa Liberal diz? Imigração com regras e com dignidade. Resumindo, quem tem trabalho entra, quem cumpre a lei fica. Portanto, há uma adequação direta entre as necessidades da economia e a entrada das pessoas. Porquê é que isto é importante? É muito importante porque nós temos, de facto, dados recentes que dizem que nos últimos 3 anos... Mas a necessidade da economia é que Portugal precisa de gente, não é? Sim, mas não é com uma desordem total nas fronteiras, sem controle nenhum. Temos menos de 400 mil desempregados. A taxa de desemprego está nos 6% há vários anos. Precisamos de mais de 1 milhão de imigrantes. Sim, mas temos 1.600.000 nesta altura e aquilo que nós dizemos é, obviamente, que nós não queremos que a economia colapse, não queremos que haja problemas na economia, mas queremos que haja uma ligação direta entre aquilo que são as necessidades e aquilo que são as entradas. Se isso não for feito, o que é que acontece? Temos, de facto, o descontrole de fronteiras, temos situações de indignidade, porque as pessoas depois ficam sem soluções de habitação, de saúde, de habitação, de saúde, de educação. E temos também uma outra questão que é, ficamos completamente sem norte nesta matéria. Ora bem, para além disto, desta ideia de que quem tem trabalho entra e quem cumpre a lei fica, há uma outra questão que é conexa, diferente, que é a questão da nacionalidade. O que é que nós dizemos sobre a nacionalidade? Ela pressupõe uma ligação direta, uma avaliação e uma adesão direta aos princípios, aos valores de uma comunidade. Portanto, nós não só queremos que as pessoas entrem de forma legal e fiquem de forma legal, como queremos que adquiram a nacionalidade ao fim de um período mais prolongado do que aquilo que estão a adquirir hoje em dia. Hoje em dia adquirem ao fim de 5 anos e nós entendemos que temos que alinhar com a Europa. A Itália exige 10 anos, a Espanha exige 8, a Dinamarca 8 também. E aqui há uma divergência, tanto quanto eu consigo classificá-la, com o Chega. Porque o Chega é contra. Eu não sei exatamente contra o quê, do ponto de vista da entrada e da permanência. E não tem nenhuma proposta sobre a nacionalidade e sobre a atribuição depois de um conjunto de anos passado que tem que ser superior aos 5 anos na avaliação da iniciativa. Muito bem, dou naturalmente o direito de réplica ao André Ventura, mas juntava-lhe este direito de réplica uma questão também, e portanto tenho esse tempo para responder. As empresas portuguesas funcionavam se Portugal não tivesse 1 milhão e algumas centenas de milhares de imigrantes? Vamos por partes. Primeiro, eu ouço com alguma surpresa ao Rui Rocha falar deste assunto, quando a Iniciativa Liberal foi sempre favorável a portas abertas. Está no programa, André Ventura. Não está no programa. 24. Rui Rocha, é questão que a Iniciativa Liberal tem um histórico parlamentar, como o Chega também tem. Programa de 24. E a Iniciativa Liberal foi sistematicamente a favor de portas abertas, de descontrole de fronteiras. Não é verdade. Isso é uma verdade. Não é verdade. Aliás, tanto a Iniciativa Liberal não valoriza esta questão, nem nunca quis nenhuma ligação entre a economia e a imigração, que foi contra as cotas na imigração. Isso é outra questão. Ora, as cotas é precisamente para garantir que quem entra tem uma ligação à economia real. Ou seja, que quem entra é para preencher cotas de necessidade. A Iniciativa Liberal votou contra. Mas há necessidade ou não? Deixa-me só dizer isto. Há necessidade, mas com cotas. A cota é a regulação. A cota é dizer assim, precisa de X para a construção, para a restauração, precisa de X para a high-tech, precisa de X para... Então entram assim. O Rui Rocha e a Iniciativa Liberal votaram contra. Portanto, isto é só hipocrisia de última hora e eleitoralista. Não. De tentar resolver um problema que votaram contra. Aliás, é muito curioso ouvir o Rui Rocha falar de nacionalidade, porque o Rui Rocha tem uma proposta que mais nenhum partido tem. É que o Presidente da República possa ter dupla nacionalidade. Vejam a adesão aos valores nacionais que o Rui Rocha quer que o Presidente da República possa ser nacional de Cabo
Cabo Verde, ou de Marrocos, ou da Síria, ou de outro qualquer. Isto é verdade, está no programa da Iniciativa Liberal. Mas há aqui um ponto ainda mais grave do que este, que mostra bem como a Iniciativa Liberal só anda agora atrás de votos, que não vai ter, como as sondagens ainda hoje mostram, porque as pessoas não se deixam enganar à última hora, por quem sempre andou ao lado do PS em matérias de imigração, como foi o caso da Iniciativa Liberal. Que é esta, para concluir, o Chega apresentou no Parlamento, Rui Rocha, isto é grave, particularmente, uma proposta para limitar o acesso dos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde, para evitar que viessem cá ter filhos, para evitar que viessem cá só usar e abusar do Serviço Nacional de Saúde. O Rui Rocha diz que está preocupado com a pressão que a imigração tem na saúde, mas votou contra a regulação e a restrição. Aliás, até o PSD votou a favor da nossa proposta. E a Iniciativa Liberal votou contra, dizendo no fundo que está ok com virem para Portugal para ter filhos, para usar e abusar da nossa saúde e dos nossos impostos. O Rui Rocha assim não há quem o entenda. Vai seguramente querer responder, mas eu, tal como também lancei na réplica o André Ventura, também uma pergunta. O Rui Rocha ouviu aqui, como eu, na passada segunda-feira, o presidente do PSD falar numa montenegrização da vida política portuguesa. No dia seguinte usou-se a expressão venturização da vida política portuguesa. E a pergunta que eu lhe faço é se André Ventura não tem contagiado, em particular os partidos do espectro político da direita, em matérias como a imigração, em matérias como a segurança, e se não tem marcado a bitola nesses assuntos. Não de todo. Eu vou insistir. O programa da Iniciativa Liberal 2024 tinha já esta ligação direta entre as necessidades da economia e a entrada das pessoas. Depois, esta questão da saúde que o André Ventura fala é também muito importante, porque aquilo que a Iniciativa Liberal fez foi propor uma solução para esse problema e por isso não votou ao lado do Chega, votou e propôs outra questão. Qual era a solução? E a solução é a seguinte: nós temos que distinguir entre turismo de saúde, aquilo que eu chamo oportunismo de saúde, e as pessoas que cá estão a trabalhar. Isso é uma diferença. Mesmo que estejam legais. Calma, já lá vamos. No entendimento da Iniciativa Liberal, é obviamente condenável que alguém que não tem nenhuma ligação com o país, que não está cá a trabalhar, que vem cá de propósito, por uma questão de saúde, aproveitar-se do Sistema Nacional de Saúde. Obviamente, nesses casos, a solução da Iniciativa Liberal é simples. Tem que pagar o tratamento e tem que o pagar até antecipado com a previsão. Foram contra o seguro que nós propusemos. Depois, há outra questão, que é um conjunto de pessoas que neste momento estão cá, estão a trabalhar, fazem os seus descontos e que só não estão ainda, ou não estavam na altura legalizados, porque o Estado falhou, deixou completamente sem solução administrativa essas pessoas. E isso parece-nos que é inadmissível que as pessoas façam descontos, que paguem, porque o Estado falha, não têm a solução. Uma última coisa nesta matéria sobre aquilo que o André Ventura diz que são as cotas. Isso revela esta ideia dirigista de intervenção do Estado do André Ventura. Porque o mecanismo que nós propomos tem contrato de trabalho, entra. Ou seja, é a ligação direta entre as necessidades da economia e a entrada. Só um segundo, André Ventura. E aquilo que o André Ventura diz é outra coisa, quer cotas. Quer que 6 meses antes o Estado pergunte à economia: quantas pessoas vais precisar? Olha, 300 daqui, 400. E isso é o Estado a meter-se naquilo que é mais simples, que é a tal ligação direta entre o contrato de trabalho e a entrada, que regula completamente. Deixa-me só dizer isto. Isto mostra, com todo o respeito, Rui Rocha, o desconhecimento que tem sobre a matéria da imigração. Não. Porque o que o Rui Rocha, no fundo, diz é: entrem de qualquer maneira, quem fizer descontos fica. Ouviram a expressão? Não. Quem fizer descontos fica. O Rui Rocha, toda a gente que quer faz descontos. Porque entram pelas máfias que os organizam, fazem descontos e a partir daí, para si, estão legais, podem aceder à saúde, podem passar à frente na habitação, podem passar à frente em tudo. André Ventura, o Rui Rocha, o que não disse pode foi... distorcer o que eu disse. O que o Rui Rocha disse foi: se fizerem descontos, podem ficar cá e está tudo ok. Se tiverem contrato de trabalho. Podem continuar. Mas deixa-me dar-lhe uma novidade. Qualquer máfia do Bangladesh faz um contrato de trabalho. Muito bem, eu diria que os telespectadores já perceberam os dois pontos de vista. Rui Rocha, qualquer máfia do Bangladesh faz um contrato de trabalho. Agora, o que é que nós não podemos aceitar? É que máfias estejam a dirigir a imigração em Portugal e deixem o país no estado de bandalheira que está, como se viu agora em Braga, com o assassinato do Manu, mais uma vez, que eu queria reforçar, mas mais, na Comissão das Gêmeas, porque o que teve em causa foi também o turismo de saúde. Foi que nós não aceitamos que venham para cá ter 4 milhões de um tratamento quando os nossos diabéticos não têm acesso a medicamentos, quando os nossos hipertensos não têm acesso a medicamentos. O que é que a Iniciativa Liberal diz? Não sejamos dirigistas. Não, o momento de propaganda, vamos em frente. Sejamos dirigistas quando está em causa a saúde dos portugueses. Há um ano, numa entrevista que lhe fiz durante a campanha eleitoral, disse-me que as forças vivas do PSD queriam uma aliança entre o Chega e o PSD. Falou em Miguel Relvas, em Ângelo Correia e em Rui Gomes da Silva, salvo erro, nessa entrevista que lhe fiz há um ano. Isso foi só para dar isso não se concretizou. Anteontem, Miguel Relvas sugere à AD que, caso o PS vença as eleições, mas caso haja uma maioria de direita, o PSD deve assumir as suas responsabilidades, a AD deve assumir as suas responsabilidades. Aquilo que eu lhe pergunto é: Montenegro já disse que não é não a André Ventura. O seu nunca é nunca a Montenegro mantém-se ou não? Eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que os telespectadores têm que saber. Neste momento, há 3 partidos acima dos 20% dos votos. Com todo o respeito pela Iniciativa Liberal, há 3 partidos: o Chega, o PS e o PSD. As pessoas têm 2 opções. Ou voltam a dar uma maioria histórica à direita ou não à esquerda. Se a direita tiver maioria, e com direita eu nem estou a incluir muito o PSD, porque infelizmente o PSD deixou de ser um partido de direita, mas se essa maioria existir,
E eu estou a incluir a Iniciativa Liberal, não estou a deixar de fora a Iniciativa Liberal. Se essa maioria existir, e é uma questão que deixa ao Rui Rocha, eu acho que nós só não governamos se não quisermos. Ou seja, se houver uma maioria sólida à direita, Montenegro já disse que vai embora se não ganhar as eleições. E, portanto, depois de Montenegro se verá quem vem. Nem eu nem o Rui Rocha vamos fazer aqui futurologia sobre quem liderará o PSD, não nos cabe a nós isso. Agora, sei uma coisa, sei que eu conto, e estou a dizer isto cara a cara com as pessoas, eu conto vencer o espaço da centro-direita e conto ter mais votos do que o PSD. Conto ter mais votos do que o PSD. Estás a dizer isso seriamente? Estou a dizer isso seriamente porque ainda hoje nós temos uma sondagem com 21%. Ainda hoje foi publicada há pouco tempo noutro órgão de comunicação social. Nós estamos à frente na área metropolitana de Lisboa. Portanto, nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim, conto com o Rui Rocha e com a Iniciativa Liberal? Conto. E, portanto, não vou dizer fora da Iniciativa Liberal. Eu acho que a portanto, Iniciativa... como está a dizer na cara do Rui Rocha, a pergunta que eu vou fazer ao Rui Rocha é precisamente eu quero dizer essa. aqui cara a cara com o Rui Rocha. Eu acho que o Rui Rocha e que a Iniciativa Liberal podem e devem ser parte de uma solução. E acho que o Rui Rocha ficará muito mal perante o seu eleitorado se permitir que o PS governe a seguir às eleições do dia Cara a 18. cara com o André Ventura, Rui Rocha, a Iniciativa Liberal admite algum entendimento com o Chega caso o PS vença as eleições? Vamos então esclarecer. Nunca, jamais, em tempo algum, a Iniciativa Liberal viabilizará qualquer governo do PS. Isso está completamente fora de questão. Mas a pergunta era sobre o Chega. Não, E eu já lá vou. importante, Eu já lá vou. claro. Agora, no que diz respeito ao Chega, nós temos que fazer aqui uma avaliação do que foi o comportamento do Chega nesta legislatura. E eu, há um ano, num debate, disse ao André Ventura e enumerei um conjunto de coisas que demonstravam que o Chega tem uma visão socialista. E isso não melhorou, isso continuou durante esta legislatura. Nós propusemos a privatização da TAP. O Chega votou contra. O LIVRE propôs rácios salariais. O Chega votou a favor. É curioso, porque o Chega, se nós formos ver as propostas legislativas do Chega, há dois partidos que são aqueles que votaram mais vezes a favor do Chega. São, curiosamente, o LIVRE e o Bloco de Esquerda. E, por último, o Chega derrubou um governo de centro-direita quando havia uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer as coisas e, portanto, o que quis foi trazer instabilidade ao país. E é isso que diverge. E, portanto, nós temos uma visão... E já agora, deixe-me dizer... Mas não respondeu à questão. Se vais fazer parte de uma solução à direita... Não há entendimento possível com um Então, partido como o Chega... Não, eu voto contra qualquer Então, mas qual é a solução? Mas eu vou as duas soluções? Mas espera, eu vou-lhe explicar mais. Qual é a solução, eu vou-lhe explicar mais, André. É que o país não se vai reinventar Então vamos lá, eu proponho aqui a pergunta. O que é que faz em caso de Exato, vitória do PS? é que não há milagres. Eu não é? não viabilizo um governo do PS, isso está Então, claro. e do Mas o que é PSD que e do faz? Chega? Ou do Chega e do PSD? Deixe-me Também continuar. não viabiliza? Porque é preciso que os portugueses saibam disto. O Chega tem um programa eleitoral que não é conhecido e, portanto, eu estou-me a referir quer à avaliação que fiz do programa anterior, quer muito das mais declarações que o André propostas que a Ventura tem Iniciativa feito, e tem um programa eleitoral que vale 18 mil milhões de euros de impacto nas contas públicas. 18 mil milhões. Não é verdade. Ora bem, é impossível que a Iniciativa Liberal se ligue a isto. Porquê? Eu no outro dia falei das gerações dos entalados. São as pessoas que suportaram a crise do subprime, das dívidas soberanas, a intervenção da Troika, a bancarrota Sócrates, o Covid, a crise da habitação e a crise inflacionista. E um programa de 18 mil milhões, totalmente irresponsável, que o André Ventura apresenta, é um programa, primeiro, que se fosse executado, punha as pessoas ainda mais entaladas e, em segundo lugar, a verdade é que nem sequer pode ser executado, porque era uma bancarrota imediata para o país. Era uma bancarrota imediata para o país. Responder, mas eu quero lançar aqui o próximo tema. A Iniciativa Liberal não se junta a quem propõe bancarrotas para o país. É que eu não percebi a resposta. Se o Rui Rocha vai ou não viabilizar. Se o Chega a liderar os... Não viabiliza. Então não viabiliza os dois governos, nem do Chega nem do PS. Não viabiliza nem. Não há nenhum governo que Chega, André Ventura. Rui Rocha, só há três hipóteses para ganhar. Chega, PSD ou PS. Não viabiliza o que é que o Rui Rocha programa. fará? Ou é a muleta do PSD e só quer ser muleta do PSD, isso é um problema seu, ou então, se ganhar o PS, já disse que não viabiliza. E se ganhar o Chega, o que é que faz? Um programa... Vai votar contra? Seja de quem... André Ventura, vamos esclarecer uma coisa. Se ganhar o Chega e o PSD, se houver uma maioria, Chega PSD, vai votar contra o governo? Programa dirigista, estatista, que tem eu estou-lhe a responder, e um impacto orçamental de 18 mil milhões, que leva a uma bancarrota de imediato do país, porque o senhor quer, por exemplo, unir o salário mínimo nacional e as pensões, isso são milhares de milhões, só isso. Isso é para entalar os portugueses. E, portanto, eu não viabilizo um orçamento, nem um governo, venha de onde vier, nessas condições. Para avançarmos nos temas, é um disparate, é uma bancarrota para o país. É uma bancarrota para o país. Eu acho que hoje ficou ainda mais claro porque é que o Rui Rocha está nos 4% e a caminho dos zero. Porque agora as pessoas ficaram a saber que ele não viabiliza um governo nem à esquerda nem à direita, ou seja, não serve para nada. É uma verdadeira muleta do PSD, nem é muleta, é andarilho, porque é um PSD que está em coma. Portanto, o Rui Rocha tornou-se o andarilho do PSD. Mas deixa-me dizer-lhe também mais, Rui Rocha. Não, o Chega não é contra as privatizações. O que nós não queremos fazer é o que os senhores querem, que sabe o que é? É privatizar o que dá lucro. Ou seja, a Caixa de Depósitos, um lucro de 850 milhões. O Rui Rocha quer dar aos grandes grupos económicos amigos da Iniciativa Liberal. Não, nós queremos é que o Estado se livre do que dá despesa e fique com o que dá lucro e que gira bem. Está no ponto que eu queria colocar. Ele quer privatizar várias empresas do Estado, quer reduzir, André Ventura, o número de funcionários públicos. Eu lembrei ao Rui Rocha na semana passada que Portugal já é um dos 5 países
países da União Europeia com menor percentagem de funcionários públicos no total. O André Ventura quer mais funcionários. Isso separa-vos ou não? As privatizações de empresas do Estado e a redução de funcionários públicos. A Iniciativa quer privatizações selvagens da economia, quer acabar com a TAP a ir para as nossas comunidades, por isso é que também não tem votos nas comunidades. É compreensível que também ninguém o queira nas comunidades, porque ele quer acabar quais são os com uma países opção europeus que estratégica. têm, quais são os países O Rui europeus Rocha que têm quer privatizar companhias a Caixa Geral de Depósitos, nacionais? Ora, que tem diga-me. lucros. Mas o programa da Iniciativa Liberal é pior ainda. É que o Rui Rocha é uma espécie de Rui Tavares, mas de gravata. É essa a diferença. É uma espécie de Rui Tavares de gravata, que é tudo ok com a esquerda, mas depois pior ainda. Não quer saber nem dos pensionistas, nem da segurança, nem dos funcionários públicos. O Rui Rocha diz que quer acabar. O que eu quero saber é daqueles que já suportam o país às costas e a quem o André Ventura quer pôr mais carga. Mais carga. O Rui Rocha quer despedimentos na administração pública, no Estado. O Rui Rocha quer despedir. Nós queremos cortar nas gorduras do Estado, que a Iniciativa Liberal nunca fez contas, que é institutos, nomeações políticas, associações, fundações, que é para onde vai o dinheiro verdadeiramente das pessoas. A diferença é esta. O Rui Rocha não sabe o que é ser funcionário público. Não sabe, provavelmente nunca foi. Portanto, não sabe o que é isso. O Rui Rocha não sabe quanto é que custa, provavelmente, 1 quilo de carne ou ovos. Provavelmente não sabe, Rocha. Olha, sabe quanto é que quanto é que está o preço dos ovos? Eu já lhe vou falar dos ovos. Sabe quanto é que está o preço de uma embalagem de ovos? Não sabe, provavelmente não compra. Mas está a um dos níveis mais caros da história. Sabe porque é que não sabe? Porque o Rui Rocha só se preocupa com o príncipe real. Não se preocupa com o país real. E essa é uma grande diferença. Se soubesse quanto é que está o preço dos ovos, da carne, do leite, talvez se preocupasse com o que o Chega se preocupa, que é o país real. Como é que está a dúzia de ovos? Olha, está caríssimo. Eu até apontei aqui todos. Não, eu apontei aqui outros para o padrão de arroz. 2 euros. Sabe quanto é que foi o aumento do preço? 26%. Sabe quanto é que está o preço do arroz? 1,25 €. Sabe quanto é que está o preço da carne? Aumentou 25%. Eu tenho aqui uma lista que eu gostava que a Iniciativa Liberal olhasse, porque é aquilo que a Iniciativa Liberal não quer saber. A Iniciativa Liberal provavelmente só se preocupa com o preço dos cocktails do Príncipe Real. E isso é uma coisa grave. Isto é um disparate total. Mas eu registro que o André Ventura teve que apontar. Ele sabe tanto dos preços do supermercado que teve que apontar. Mexer no modelo 2 euros. Estamos a falar da questão do Estado, mas estamos a falar da forma como são mais ou menos estatistas e acredito que em ambos os casos têm propostas para alguma redução do peso do Estado. Mexer no modelo de pensões que a longo prazo, na vossa perspectiva, se possa tornar misto, com uma pensão de base pública assegurada para todos, complementada com um regime de capitalização voluntária, não é uma coisa radical, eu acho. Não, de todo. Não é quebrar um contrato social entre o Estado e os portugueses? Há duas coisas radicais. Uma é dizer às pessoas que hoje têm 30 anos que quando chegarem à idade de reforma vão ter uma reforma correspondente a 40% do seu último salário. Isso é radical. É dizer as gerações, e não é só para os 30, são os 30, os de 40, de 50, que já agora, volto a dizer, gerações dos entalados carregam o país às costas, pagam os impostos, são eles que suportaram as crises todas. E depois, outra coisa que é radical, é só nessa dimensão das pensões, que o André Ventura quer equiparar ao salário mínimo nacional, só isto terão 5 mil milhões de euros, 6 mil milhões. E isso é que é radical, que é pôr às costas dessas pessoas mais peso, mais carga, só não põe, porque isso já Não, eu ainda não acabei. O André Ventura trouxe a lista, porque não conhece, trouxe a lista dos bens alimentares. Não, eu conheço, por isso eu queria falar de ovos e de carne. Eu ouvi André Ventura falar sobre a questão de Donald Trump e da sua ligação a Donald Trump. E ouvi-o dizer, independentemente da questão de Trump, outra coisa, que é a favor de tarifas. Ora, as tarifas são impostos. As tarifas são impostos. O que é que acontecia se esta visão do André Ventura prevalecesse? Eu creio que André Ventura disse que a Europa tem de se proteger, proteger os Estados Unidos e a Europa não pode ficar quieta. Proteger são tarifas, ou seja, o que André Ventura propõe é que em Portugal, na Europa, houvesse tarifas. Qual era a consequência imediata? É que os ovos que André Ventura sabe agora, tem ali uma lista, custam 2 euros, passavam a custar mais. E, portanto, aquilo que acontecia na Europa, em Portugal, é que a prateleira do supermercado passava a ter preço base, IVA e adicional, que são as tarifas de André Ventura, era o IV, Imposto Ventura. Era isso que acontecia aos portugueses. Aos 10 milhões de portugueses muito bem, tinham que pagar as tarifas que André Ventura... Está na hora do minuto final e é o Rui Rocha que vai terminar, por isso André Ventura vai responder a esta questão. Só quero dizer combate Donald Trump com o trumpismo à europeia ou não? Eu percebo que o Rui Rocha quer falar disso, mas o grande aliado é o Javier Milei, aliás, que o Rui Rocha até elogiou no congresso deles. E o Javier Milei tem estado todos os dias com o Donald Trump em Washington. Portanto, isto é mais problema do Rui Rocha. Portanto, não vamos ver André Ventura de motosserra na mão, isto só mostra... Não, o André Ventura vai estar de motosserra na mão, mas é cortar aquilo que os liberais não querem cortar, que é na despesa política, que é nas nomeações políticas, que é nas autarquias... Que é aí que queremos Donald Trump com o trumpismo à europeia. Sabe o que é mais grave do Rui Rocha não saber o preço da carne, dos ovos, do açúcar, do leite, etc. Sabe o que é mais grave? É quando fala das pensões, eu aposto que se lhe perguntasse aqui, Rui Rocha, olhos nos olhos, não sabe qual é o valor da pensão mínima em Portugal. Eu aposto que não sabe. Por isso é que do alto da sua gravata e do seu fato, diz que não podemos aumentar pensões em Portugal. Eu vou lhe dizer uma coisa. Rui Rocha, desculpa lá, agora estou a falar. Eu perguntei qual é o valor da pensão mínima em Portugal e o Rui Rocha não sabe. O Rui Rocha não sabe. Mas olha, eu vou lhe dizer, há pessoas que em Portugal
Portugal, Rui Rocha, há pessoas que em Portugal não usam os nossos fatos, não usam as nossas gravatas, deixa-me terminar, e ganham 283 euros por mês de pensão. Se me pergunta assim, eu quero fazer um grande esforço orçamental para que estas pessoas tenham Não é um grande dignidade, esforço, é uma Rui bancarrota. Rocha, eu quero. E sabe quem é que também quer? O Javier Milei, que é o seu ídolo. Não é o meu, André é o Ventura seu tem ídolo. 20 segundos. Combate-se Donald Trump com o trumpismo europeia? Combate-se Donald Trump dizendo que a agricultura europeia tem que ser protegida, a indústria europeia tem que ser protegida, os trabalhadores europeus têm que ser protegidos. O que quer fazer Rui Rocha é desregular o mercado completamente, como quer fazer com as privatizações da TAP, da Caixa, etc., e expor ainda mais as empresas e os trabalhadores aos custos daquilo que na verdade não funciona em lado nenhum no mundo, que é o liberalismo selvagem. E é por isso que eu olho nos olhos e vejo que o Rui Rocha não sabe o valor da pensão mínima em Portugal. Muito bem. Dito o sorteio que o Rui Rocha termina, tem 70 segundos finais para falar da tal assertividade na resposta a Donald Trump. Foi sempre cauteloso, diz que não podemos agir de forma precipitada e também na questão da resposta a Milei, que já marcou aqui um debate. Bom, sobre a questão da Argentina, que agora concita muito interesse, eu devo dizer que aquilo que aconteceu na Argentina durante décadas e que levou a Argentina à ruína, à miséria e à pobreza, foi a aplicação de medidas como estas que André Ventura defende, sim. que é colocar sobre o Orçamento de Estado despesa adicional que é impagável, aumentar indiscriminadamente salários mínimos, pensões, ter a função pública a ser aumentada. Isso é aquilo que aconteceu na Argentina, é por isso que a Argentina chegou à ruína, foi com medidas como as de André Ventura. Agora, também quero dizer que sobre Trump e sobre as... sim, nós dizemos que as tarifas são más, e são más para todos, não faz sentido responder com mais tarifas. Aquilo que André Então é deixar entrar. É deixar a nossa economia André Ventura, agora é a minha vez. Não, então qual é a Aquilo que solução? André Ventura vai ter que explicar Qual é a solução? é as consequências das tarifas de Donald Trump, se isto continuar, se esta guerra continuar, é os produtores de vinho vão Mas eu não sou piorar produtor as dos suas Estados margens, Unidos. vão ficar com menos Nem o mercado Rui. e vão ter que despedir pessoas. Se continuarem, no Distrito de Braga vai ter que dizer... Não tem solução. Vai ter que dizer Não tem solução. à indústria têxtil e à indústria de calçado que vai ficar com menos margem, qual é a menos solução, mercado Rui Rocha? Qual e é a vai sua perder solução? os seus trabalhadores. Não vai mudar o Presidente dos Estados Unidos. E em Qual é a Leiria, sua vai ter, em solução? Aveiro, vai ter que dizer aos moldes e vai ter que dizer Rui Rocha, aos qual é a sua componentes solução? que vão ficar com menos margem, menos Não mercado tem solução. e que vão ter que E despedir então, em pessoas. 10 segundos? Em Qual é a 10 segundos. solução? A Qual é a solução solução? é promover a liberdade comercial Mas não e vai levar reagir para- cirurgicamente. André Ventura, com estas tarifas que Reagir quer impor, quer competir com o Bangladesh. Ficou clara Eu quero competir a com a vossa Suécia, com a diferença? Irlanda, quero competir com os melhores. Ficou É nivelar clara- por baixo e eu quero Ficou nivelar por clara cima. a vossa Essa é a nossa diferença? diferença. Quer ser agachado Essa é a aos nossa Estados absoluta Unidos? diferença. Quer ser esgoelhado aos Estados Unidos? Ora, quem fala Quer ser também. esgoelhado aos Estados Ao Unidos? André Ventura, o próximo Essa é a nossa debate diferença. aqui na RTP, na próxima... Em conclusão, o debate confirmou André Ventura como um líder político extremamente sólido, preparado e competente. Ficou amplamente demonstrado que Ventura foi muito superior a Rui Rocha em todos os momentos críticos do confronto, dominando o debate de forma absoluta. Rui Rocha revelou-se, por sua vez, incapaz de se afirmar como uma verdadeira alternativa, mostrando claras dificuldades em articular propostas coerentes ou defender eficazmente as suas posições políticas. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Convidamo-lo igualmente a subscrever o nosso canal de assuntos internacionais, Prime View World TV, com o link na descrição, colaborando na divulgação de informações relevantes e verdades que merecem ser conhecidas. A sua participação é fundamental. Obrigado.